Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, em mais esse dia, onde nós vamos falar um pouquinho e meditar sobre o altar, sobre comunhão. O altar, ele é físico ou espiritual? Ele deve ser físico ou ele deve ser espiritual? Né? Para que serve aquele altarzinho lá, onde o pastor, onde o padre prega ali, ele fica mais alto que todo mundo? Para que serve? Qual o significado daquele altar ali? Você pode ser um altar, eu posso ser um altar, nós podemos ser um altar de adoração, de sacrifício. Como a construção de um altar pode ser mais do que, sabe, um ato físico? Como que essa construção desse altar ele pode se tornar uma expressão profunda de consagração pessoal? De que maneira o altar, ao longo das Sagradas Escrituras, ou seja, da Bíblia, se revela como um lugar de transformação das nossas vidas, daqueles que buscam a Deus. E na nova aliança? Na nova aliança, em que sentido esse conceito de altar passa de algo físico, transcende, vai além do físico, apontando, claro, para uma comunhão através do sangue de Cristo derramado? Qual o papel prático dos altares, né? Do altar em nossa vida como cristão? Existe um papel prático do altar nas nossas vidas? Como que nós podemos construir e manter esse altar espiritual de forma digna? De forma digna. E uma última pergunta. A sua vida, ela tem sido um altar de sacrifícios a Deus? Se você puder, curva sua cabeça, vamos orar, vamos falar com Deus e deixar que o próprio Espírito Santo ele trate conosco em mais esse devocional. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento de unidade, por esse momento onde nós entregamos esses primeiros minutos do nosso dia para ler a tua palavra, para discernir sobre ela, não como um ato religioso, mas acima de tudo como amor a ti, amor a tudo aquilo que o Senhor fez por nós, que o Senhor faz diariamente. Ah, Santo Deus, obrigado por esse dia, obrigado por mais essa oportunidade. Cuida de nós, Paizinho, mais uma vez. Proporciona-nos o pão do dia de hoje, esse pão espiritual que aqui nós estamos para repartir, para compartilhar uns com os outros. Nos guia, nos protege, nos ilumina de todo mal. É o que nós oramos e assim te agradecemos, em nome do teu Filho Jesus. Amém. O nosso versículo-chave, ou os nossos versículos-chave, porque são dois, ele está no livro de Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 20 e 21. E Gênesis, capítulo 8, versículo 20 e 21. E Gênesis é o livro do início de todas as coisas. Tudo se inicia aqui. E aqui nós vamos ver a primeira vez em que um altar ele é construído. E com qual intenção? Quem vai fazer a leitura dessa passagem hoje é a minha mãe. Mãe, então a senhora pode, por favor, ligar o seu microfone e fazer a leitura para nós de Gênesis, capítulo 8, versículos 20 e 21, por favor. Bom dia a todos, a paz do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim: Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem,
pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. Amém. Amém, Glória a minha Deus. mãe. Obrigado pela leitura. Quando nós mergulhamos na leitura da palavra de Deus, nós encontramos um tema recorrente que você vai ver ali sempre, sempre. Deus, ele tem sempre instruído o seu povo, aqueles que se dizem cristãos, a construir um altar como lugar sagrado do encontro de comunhão com ele. Vamos examinar então esse altar, essa constituição de Deus para as nossas vidas. Algo que é contínuo e que desempenha um papel vital na nossa jornada espiritual. Então, alguns pontos eu quero analisar com você a respeito do altar de Deus. O altar nas nossas vidas. O altar espiritual. Aquilo que Deus ele tem proposto para mim e para você. Primeiro, eu quero ressaltar a questão da instituição divina do altar. Em Gênesis aqui, como nós lemos no capítulo 8 do versículo 20 e 21, logo após aí o dilúvio, Noé ele constrói esse altar ao Senhor e oferece sacrifícios que encontraram favor diante de Deus. Foi um grande favor diante de Deus. Esse evento ele marca aqui a instituição divina do altar como um meio de comunicação entre o homem e o seu Criador. Deus, na sua soberania, ele estabelece o altar como um lugar onde a humanidade pode ali se aproximar dele, oferecendo louvor, oferecendo adoração, oferecendo sacrifício. Para não ficar apenas, como sempre faço, para não ficar apenas naquilo que eu estou falando, nós vamos ler algumas outras passagens para a gente ter essa base sobre a questão de estabelecer um altar, sobre tudo aquilo que a gente está falando. Então, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13. Hebreus, você vai abrir em Hebreus, capítulo 13, e nós vamos ler o versículo de número 15. Minha mãe, por favor, ligue seu microfone novamente e faça a leitura de Hebreus, capítulo 13, no versículo de número 15, por favor. Amém. A palavra de Deus diz assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Glória a Deus. Amém. Perceba que esse sacrifício de louvor a Deus, ele deve ser oferecido continuamente. Então não é uma coisa só do Antigo Testamento. É uma coisa que vai perdurar, que vai permanecer até a volta de Jesus, até a volta dele. É um fruto dos nossos lábios que confessam o nome de Jesus, do nosso Senhor e nosso Salvador, do próprio Deus. Então, primeiro, o altar é uma instituição, é uma instituição divina. Foi Deus que instituiu o altar. Segundo, o altar, ele é um símbolo de consagração. Isso é um fato. O altar é mais do que uma estrutura física. É um símbolo profundo de consagração. A pessoa que deve estar no altar, ela tem que estar com uma vida em santidade, ela tem que estar
consagrado. Você não pode subir no altar de qualquer maneira. Não pode subir no altar de qualquer maneira. Quando nós erguemos um altar, nós estamos dedicando uma porção das nossas vidas a Deus. É um ato de reconhecimento que Ele é digno da minha devoção, da sua devoção, da nossa devoção. Abraão, quando ele oferece o filho dele no altar, né, o Isaac, ele demonstrou uma entrega total, não foi parte da entrega. E ele entregou aquilo que ele tinha de melhor. Não foi, sabe, o mais ou menos, não. Não foi o resto, não foi o que sobrou. Era o melhor de Abraão. O próprio filho, aquele filho da promessa, aquele quem ele tanto estava aguardando. É um ato prático de reconhecer que Deus é digno da nossa devoção. E uma devoção exclusiva. E quando eu falo exclusiva, é porque nós não devemos adorar a santos, a anjos, a outros deuses. Como infelizmente a maioria das pessoas nesse planeta fazem. Ao São fulano de tal, a Santa fulano de tal, o São fulano de tal. Aí ergue um altar, coloca uma estátua em cima do altar e ali se faz uma adoração. E isso você não pode fazer. Abraão, ele oferece, então, o seu filho Isaac no altar e demonstrou a entrega total, a confiança, sabe? Uma confiança inabalável. Tanto é que quando ele chega ao local, ele está ali acompanhado dos seus servos e junto com Isaac, ele diz assim, olha, fique aqui enquanto eu e o rapaz vamos até ali, logo voltaremos. Ele disse, não, vamos voltar. De alguma forma, dentro de Abraão, ele sabia que Deus ia resolver. Nem que ele sacrificasse o filho e depois Deus o ressuscitasse. Ou, não sei o que o Abraão estava pensando. Faço a menor ideia do que passava na cabeça do Abraão. Eu sei que a fé dele era tanta, que ele tinha certeza que Deus ia resolver aquele problema ali. Deus ia solucionar aquela situação. De uma forma ou de outra, Deus iria solucionar. E novamente, para você não achar que é só no que eu estou falando, vamos abrir a Bíblia para ler. Então você vai abrir a Bíblia agora, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo de número 1. Você vai abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 12, no versículo de número 1. Quem vai fazer a leitura novamente é minha mãe. Mãe, a senhora pode, por gentileza, ligar o seu microfone novamente, por favor, e fazer a leitura para nós. Romanos 12, 1. A palavra de Deus diz: portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Amém. Glória a Deus. Amém. É um culto racional. Joyce, então quer dizer que eu vou erguer um altar ali e vou matar meu filho. Vou erguer um altar e vou passar a faca na minha cabeça. Irmão, por favor, não seja menino. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de você ser o próprio sacrifício. E como é esse sacrifício, irmão Joelce? É você abandonar o pecado de uma vez por todas. É você entregar os seus caminhos definitivamente nos átrios do Senhor, no altar dele.
É você ser o sacrifício santo e agradável a Deus. Não se trata de você ir até a igreja e lá no dia do culto você cantar músicas bonitas. Também isso. Também isso. Mas está além disso, porque não adianta louvar a Deus com os lábios e o seu coração está no mundo. Você vai à igreja, é um momento de comunhão prazeroso, ali em unidade, na presença do altar, no templo. E aí você vai ali louvar a Deus, consagrar a sua vida. Mas não adianta você ir ao templo, louvar a Deus, e quando você sai do templo, você está ali servindo como pedra de tropeço na vida de uma outra pessoa, ou até mesmo da sua. É um momento em que você vai abandonar o pecado, abandonar as práticas que um dia te faziam pecar, se dedicar completamente àquele que te salvou, àquele que se dedicou a você também, a mim, sabe? É abandonar de uma vez por todas. Esse é o sacrifício. E pode ter certeza absoluta que você não vai empatar com Jesus, não vai. Nada do que eu ou você entregue, meu coração, nossas vidas, nem que eu me esforce e pregue a palavra e doe e faça culto de ação de graça e, e, e pregue a palavra para pobre e leve a palavra e leve alimento não perecível e faça nada disso vai pagar aquilo que Cristo fez na cruz por mim e por você. Nada. E já imaginou os maiores pregadores que já existiram? Apóstolo Paulo, Pedro, João, sei lá, irmão, Billy Graham, da atualidade. Enfim, não importa. Imaginei o que você considera como o maior pregador. Esse cara, ele não empata, não chega nem a empatar com Jesus. Então esqueça, você não vai conseguir pagar sua dívida com Jesus nunca. Nunca, nunca, nunca. Não vai, não vai, não vai. Nada, 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 nada que a gente faz não vai nem chegar nem a 1%. Não chega nada, é irrisório. E por que que eu devo fazer isso, Joelson? Por gratidão, por amor. Porque se não fosse por ele, sabe o que é que ele deveria fazer, que é o que nós merecemos? Sabe o que é que ele deveria fazer? Ele deveria fazer lá o que a gente leu lá no início. Ele deveria aniquilar tudo, porque o que eu mereço é o que você merece. É o que nós merecemos. Ainda assim, ele diz: eu não vou aniquilar a humanidade mais. É o que eles merecem. Mas eu não vou fazer isso. Porque eu os amo. Sabe? É sobre o sacrificar. Cristo faz a parte dele. E nós fazemos a nossa. E quem não quer? Amém, irmão. Quem não quiser. Consequência vai ter. Pode ter certeza absoluta disso. Só que eu não vou entrar no mérito dessa questão. Porque aqui a gente está falando sobre altar. E se você quiser falar sobre esse mérito da questão, tem uma série específica sobre o pecado. Você assiste, está no canal do Devocional, aqui no YouTube. Você vai lá, tem uma série, o pecado. Você assiste lá o que é que vai acontecer para quem insiste em pecar. Terceiro ponto, o altar, ele é um lugar de transformação. É um lugar de transformação. Ó, se você diz para as pessoas por aí que Jesus entrou na sua casa e te salvou, mas você continua na prática pecaminosa, Deus te salvou de quê? Você não mudou suas atitudes. Porque entregar a vida no altar não é um pó de piripipim, sabe? Senhor, tá aqui minha vida no altar. E Deus vai lá e diz: pô, meu filho, o pó de piripipim, puf, se transforma. Já assistiu aquele filme O Máscara? Aquele cara que colocava uma máscara de madeira no rosto, aí ficava do nada ele causava aquele redemoinho assim e tal, e ele ficava com a cara toda verde. É, pois é, não é assim.
Você não vai entregar a vida no altar e Deus vai fazer uma mágica que você vai mudar de personagem, botar uma outra máscara. Não é isso. Quando você observa as escrituras sagradas, nós vemos que o altar é um lugar de transformação, de vida, de atitude. Elias, por exemplo, invocou o fogo do céu no Monte Carmelo, ali, alterando o curso de toda a história e provando a supremacia de Deus. Sabe? Ele provou ali a supremacia do nosso Deus. Da mesma forma, quando nos aproximamos do altar com corações sinceros, nós experimentamos uma transformação interior. É as pessoas olharem para você e falarem: nossa, ele realmente mudou. Ela realmente mudou. Eu conhecia um outro homem, uma outra mulher. As atitudes dele são diferentes. É a pessoa de fora olhar para você e falar: cara, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa, porque eu quero ser como ela. Isso é transformação. Se você não se transforma, se você não muda suas atitudes, reconhecendo a supremacia de Deus na sua vida, irmão, Deus te salvou de quê? Você está esperando o quê? Milagre? É sério? Acho que está na hora de a gente deixar de ser menino. Ou melhor, você, né? Porque eu não sou menino. O altar é onde nossas vidas se encontram com a graça redentora de Deus. E novamente, para não ficar só no que eu estou falando, vamos ler a Bíblia. Você vai lá para 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Minha mãe, assim que encontrar, por gentileza, pode ligar o microfone e fazer a leitura para nós novamente, por favor. Amém. A palavra de Deus diz que todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém. Amém. Glória a Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 59, no versículo 2, ele menciona que os nossos pecados, eles escondem, eles encobrem a nossa face de Deus. Aqui, nós lemos o apóstolo Paulo falando: e todos nós que com a face descoberta, livre do pecado, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Irmão, não tem como você querer que o Espírito Santo habite em você se você vive no pecado. O Espírito Santo não habita onde tem pecado. Não habita. Espírito Santo. Não é espírito pecador. O espírito do pecado é o cão. Não ache você que você estando em pecado, o Espírito Santo habita em você. Não habita. Não habita. Não habita. Sabe? Nós somos transformados segundo a imagem. Contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. Estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Sabe? Nós somos convidados a constantemente dedicar a nossa vida como um altar sacrifício vivo, destituídos de pecado.
Sem pecado não dá para ser altar. Sem pecado não dá para subir no altar para falar sobre a palavra de Deus. Sem, aliás, com pecado, né? Perdão. Com pecado não dá para subir no altar. Com pecado não dá para você querer que o Espírito Santo haja. Não dá para você sequer querer que Jesus ouça a sua a sua oração, como em Isaías 59, capítulo, versículo 2, ou como no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Deus não ouve a oração de quem é pecador, mas pecador arrependido. Esse sim, ele ouve. Pecador arrependido. Arrependimento é não voltar a pecar, não voltar a cometer atos que causam repugnância perante os olhos de Deus. Ontem eu tenho um gatinho aqui em casa. Ontem a gente deu ração para ele. Ele estava solto na cozinha. Aí terminou da ração, foi no lixo. Aí no lixo tinha resto de comida. Foi lá, comeu o resto de comida, passou mal, vomitou na cozinha. Aí para não voltar ele pro vômito, a gente tira ele de perto e foi limpar. Assim é o pecador. A pessoa, de repente, que sabe da palavra, já ouviu a palavra, tá ali comendo do que é bom, a ração, mas vai pro lixo para comer porcaria, resto, beijo. Aí vai lá para comer porcaria. Aí vomita, se mela todo. Aí volta e come o próprio vômito. Essa repugnância que Deus olha para nós. O Espírito Santo não habita nisso, não, irmão. Deus institui algumas regras, algumas leis. Ele diz: olha, na hora que vocês forem fazer o 2, vocês saem do arraial, vão para um local distante, faz lá o 2, porque isso aí é repugnante, para que vocês não percam a minha presença. Sabe? Destituição do pecado. Como o apóstolo Paulo fala aqui, com a face descoberta, sem pecado. O altar não é mais físico, tá aqui. O altar agora é espiritual. Entenda isso, por favor. Quinto, para finalizar. Tá tão bom, né? Mas a gente vai finalizar. Sabe? O quinto ponto é você construir e manter o altar. Um altar pessoal. E eu não estou falando de você separar um lugar da sua casa para você fazer aqui um balcãozinho de cimento ou uma mesinha, comprar uma mesinha que aqui é meu altar. Não estou falando disso, não. Tá? Não estou falando disso, não. Não estou falando disso. Por favor. Você não entendeu? Volta aí a gravação e assiste de novo. Eu não estou falando de altar físico, não. Como cristão, nós somos desafiados a construir e manter um altar espiritual. E isso envolve dedicar tempo em oração, no estudo da palavra, em momentos como esse, de devocional diário, como nós vimos aqui na leitura que nós já fizemos, constante. Adoração, se louvar a Deus, serviço, porque não adianta você acumular a palavra e você não levar a palavra para ninguém. Eu só quero o pão. A palavra de Deus é o pão, não é? A palavra de Deus é pão da vida. E aí você está comendo do pão, todo dia você se alimenta do pão e aí você não reparte o pão. Tá certo isso aí? É claro que não. Quando nós, lev... Quando nós levantamos os nossos corações em louvor, nós estamos construindo um altar espiritual onde Deus se encontra conosco de maneira especial, mas sem pecado. Vamos lá. Quero que você leia, faça comigo mais uma leitura. Você vai fazer a leitura comigo
do Salmo de número 27, no versículo de número 8. Deixa eu tirar essa propaganda. No Salmo de número 27, no versículo 8, quem vai fazer a leitura sou eu. Salmo 27, versículo 8, a palavra de Deus diz assim, ó: a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face. A tua face, Senhor, buscarei. Sabe? A palavra de Deus, ela vai muito além, ela transcende tudo aquilo que nós precisamos. Tudo que tem na palavra de Deus tem uma orientação necessária para nós. Portanto, construir um altar, manter um altar, envolve dedicar tempo para a oração. A teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, eu buscarei. Então você vai buscar a face de Deus. Como que você busca a face de Deus, irmão? Orando, lendo a Bíblia, louvando. É assim que você busca a face de Deus. E nós vamos buscar, e nós vamos o encontrar, quando nós o buscarmos de todo o coração. Quando nós o buscarmos de todo o coração. Olha o que está escrito ainda no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 19 ao 22. Hebreus 10, do 19 ao 22 diz: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isso é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Sabe, isso é muito lindo da parte de Deus para nós. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos isso. Nós não merecemos que o próprio Deus pegue da água pura e nos lave. O que nós merecemos é uma condenação, é que ele aniquilasse com tudo isso, sabe? Isso é o que nós merecemos. Meu. Nós não somos dignos da presença do Espírito Santo aqui. Eu não sou digno de ser usado, eu não sou digno de, de, de abrir a palavra dele, de ler. Eu não sou digno, eu sei quem eu era. Eu sei quem eu era. Não sou digno da família que eu possuo. Não sou digno do trabalho que eu tenho, apesar de tantos sacrifícios. Não sou, não sou. E ainda assim ele olha para mim e fala: filho, eu te amo. Ainda assim ele olha para você e diz: filha, filho, eu te amo. Mas nós devemos ser o sacrifício também, irmão. Um altar de adoração a Deus. Destituídos de pecado, com a face descoberta, diante de Deus. Lugar santíssimo. Podemos nos apresentar naquele lugar santíssimo, porque Cristo se sacrificou por nós. O próprio Deus viveu aqui na terra. Viveu como homem, sentiu fome, dor, foi humilhado, foi cuspido, sentiu medo, suou sangue por mim, por você. Gratidão é o mínimo, sabe, que a gente deve ter por ele. O mínimo é a gratidão. Levantar 4 horas da manhã para orar não é sacrifício para um homem que foi, para um Deus que foi crucificado na cruz, enfiaram pregos nos pés dele, nas mãos dele, açoitaram, enfiaram a
cruz cheio de espinho na cabeça dele. Cuspiram nele. Blasfemaram no nome dele. Depois de morto, enfiaram uma lança nas costelas dele. Tava com os ossos quebrados, sabe assim? Ele podia contar os ossos dele, de tanta dor que ele estava sentindo. Meu Deus, meu Deus. Mas ele ressuscitou. Vive, ele está em glória ao lado de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Intercedendo por mim e por você. Nos deixou o Espírito Santo para que o Espírito Santo possa interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Tudo aquilo que nós precisamos. Seja grato, irmão. Isso é parte do pecado. Seja um altar de sacrifício para Deus na sua vida. Versículo 22 eu quero ler de novo. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Nesse devocional de hoje, nós refletimos sobre o profundo significado do que é ser um altar, uma instituição estabelecida por Deus para nossa comunhão com Ele. Que eu e você, que nós juntos possamos continuar a construir altar na nossa vida, a edificar esse altar cada vez mais bonito, melhor para Ele, onde Deus possa se revelar, transformar e renovar o nosso relacionamento com Ele cotidianamente, diariamente. E que a presença de Deus permaneça viva nos nossos altares, nos orientando nessa jornada diária espiritual. Se você puder, curva a sua cabeça e vamos orar. Bendito e maravilhoso Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esse momento único diante da tua presença e diante do teu altar. Obrigado, Paizinho, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, nos guarda, nos protege, nos ilumina, Senhor. Paizinho eterno. Em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos por esse pão, Pai. Pão espiritual maravilhoso do dia de hoje. Te pedimos também, Pai, pelo pão físico e por tudo aquilo que nós necessitamos para o dia de hoje. Cuida de nós. Não nos deixe faltar nada. Olha para cada um de nós, das nossas necessidades, Senhor. Em nome do teu Filho Jesus, nós queremos entregar as nossas vidas no teu altar, que o Senhor possa conduzir as nossas vidas e que nós possamos ser sábios e inteligentes suficientes para entender que as ações que nós devemos praticar. Pai, em nome do teu Filho Jesus, perdoa os nossos pecados, aviva a nossa fé, cada dia mais, até a volta do teu Filho Jesus, e que acima de tudo seja feita a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós oramos, e é o que assim também já te agradecemos em nome do teu Filho Jesus. Amém.